Salve, salve, galera! Uma boa tarde para quem está ao vivo conosco aqui para mais uma edição especial do Mais Vôlei, por favor. Edição para a gente falar aí da decisão da Liga das Nações e também da disputa do bronze. Tivemos ali antes de Brasil e Itália, que acabou em instantes, né? A gente vai falar muito sobre esse jogo, mas antes tivemos ali uma Polônia vencendo o Japão também por 3-1 e garantindo o bronze pela segunda vez. Ano passado também a Polônia que ficou com essa medalha. Muito assunto para a gente falar, Cacá Bizocchi. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, galera. Um pouco triste aí, porque mais uma vez o Brasil parou na final, mas vamos falar coisa boa também. Perfeito. Bora lá começar o nosso programa. Eu vou rodar a vinheta e daqui a pouco a gente volta em definitivo para falar aí sobre tudo o que aconteceu neste domingo de voleibol. Então bora lá, vinheta na tela. Pronto, agora sem mais pausas, vamos até uma horinha aqui de programa, até por volta ali de 6h15 a gente vai estar no ar para falar sobre essa disputa do bronze primeiro e depois a gente fala da seleção brasileira contra a Itália. Cacá Bizocchi, disputa ali pelo terceiro lugar, tivemos uma Polônia que tinha sido, digamos, atropelada pela Itália contra um Japão que complicou horrores para o Brasil. O que dá para dizer aí nessa primeira consideração, suas primeiras palavras sobre essa vitória polonesa diante das japonesas? Eu acho que prevaleceu a lógica, Rafa. A seleção polonesa é mais forte, né? Hoje, no nível internacional, eu acho que o Japão chega num estágio absurdamente alto para o que ele tem para oferecer. É um jogo sempre no limite, com jogadoras espetaculares, mas que tenta se superar com uma média de altura que é baixíssima em relação à média das principais equipes hoje no voleibol internacional. O Japão compete até onde dá para competir. E hoje ficou muito claro, porque a Polônia jogou muito bem no bloqueio, forçou muitos erros do Japão, conseguiu neutralizar a principal arma japonesa, que estava sendo o saque, e aí praticamente não teve jogo. O set que o Japão ganhou foi o mais equilibrado, mas a Polônia sempre na frente, sempre dominando, sempre impondo um jogo muito forte, uma marcação principalmente para o Wada e para a Ishikawa, que foram as principais jogadoras durante toda a Liga das Nações, principalmente na fase final, e aí não teve jogo. Eu acho que a Polônia fez hoje, na disputa do bronze, a melhor partida dos jogos que eu assisti. É uma Polônia forte, uma Polônia determinada, com a Stysiak fazendo também o melhor jogo dela. Então, lógico que a Polônia tem muito a evoluir, não é uma equipe que eu acho que dá para bater Brasil e bater Itália no estágio que as duas seleções estão, mas foi um jogo de nítida superioridade das polonesas. Nítida superioridade das polonesas. Eu vou dar uma boa tarde para todo mundo que está aqui. Eu vou colocando a mensagem de vocês na tela enquanto eu faço mais uma pergunta para o Cacá. Ô, Cacá, a questão física, você acha que de alguma forma interferiu no jogo hoje na disputa do bronze, né? Porque o Japão jogou por mais tempo que o Brasil, foi um jogo de fundo, né? A Polônia fez o primeiro jogo e perdeu rápido, né? Essa superioridade toda, né? Além do Japão jogar no limite, o limite do Japão estava aquém do que poderia ser por alguma questão física, ou você acha que essa questão mais assim do preparo físico não teve tanta interferência no jogo? Não tem, Rafa. No voleibol não tem. A energia que é consumida no voleibol, em termos metabólicos, não vou aqui entrar em detalhes, ela se recompõe muito rápido. Por isso que os jogos de voleibol, eles não precisam do tempo, por exemplo, que precisam os jogos de futebol.
O futebol ele precisa de um espaço de 3 dias. O voleibol você pode jogar no dia seguinte. Dormiu, recuperou, você está bom. Se precisar jogar 8 sets, dependendo da condição física do time, joga 8 sets. O vôlei é rápido nessa recuperação, então não tem desculpa nesse sentido, não. Várias equipes já foram campeãs jogando 5 sets na semifinal, menos de 24 horas antes da final. Não é desculpa, não. O que falta para o Japão, já que a gente está falando de questões físicas, é exatamente essa, é sustentar um jogo por todo o tempo, como foi no 5º set da semifinal Brasil e Japão. Ali já não tinha mais, não é que não tinha perna porque estava cansado, não tinha perna para brigar lá em cima o tempo todo com as brasileiras, né? As japonesas têm uma média de estatura de 1,76, mais ou menos, se não me engano. E todos os outros times, a Polônia mais ainda do que o Brasil, é de 1,85 para cima. Então é muito desgaste de precisar sempre jogar no máximo, sempre no 100%. E aí a Polônia sobrou, com uma Stysiak muito bem, a Lukasik, a Korneluk também, para mim, fez a melhor partida dela nessa Liga das Nações, ela que não vinha muito bem. A Venerska, levantadora, foi muito feliz na distribuição hoje, melhor também do que nos outros jogos mais decisivos. E a Polônia, vale lembrar, né, Rafa? Ficou na frente de seleções como Turquia, Estados Unidos, Sérvia, seleções que são, teoricamente, há muito tempo aí, seleções melhores que a Polônia. Então, a Polônia consolida uma evolução e a colocação da equipe como uma das melhores do mundo. Kaká, em relação à Polônia, né, você comentou já sobre o Japão, né, meio que o Japão é isso aí, né, difícil conseguir ter alguma modificação com esse elenco, porque não tem muita gente para entrar, mas se fala muito do potencial desse time polonês, né, e é um time que sofreu muito, somente na semifinal contra a Itália, nas extremidades, né, tanto mais nas pontas do que na oposta, mas a oposta também, tanto que a Smartzek teve que entrar. Essa disputa do bronze deixa pelo menos alguma imagem positiva de que esse time ainda tem margem de crescimento, que o Lavarini pode conseguir algo a mais com essa Polônia, ou, digamos, conquistou o bronze porque as outras seleções não estão tão bem e Brasil e Itália estão sobrando? Acho que os dois, Rafa. Eu lembro que quando o Lavarini estava entre assumir a seleção russa e a seleção polonesa, a Vanessa me fez a pergunta aqui no Mais Vôlei, por favor. Se fosse você, para onde você iria? E eu, sem pestanejar, falei para a Polônia, porque existe o potencial de crescimento do voleibol feminino na Polônia. É um grupo muito bom que está surgindo e a gente está vendo. O Lavarini está trocando algumas peças, dando oportunidade a atletas que até então a gente não tinha visto, não conhecia muito bem. E elas estão correspondendo, estão sofrendo, é lógico, jogar no nível internacional contra as principais seleções do mundo pesa para todo mundo. Mas a gente está vendo uma Smartzek melhor, entrando nas inversões e resolvendo. A gente está vendo a Venerska tendo a oportunidade de substituir a Volos. Outras jogadoras que vieram o ano passado ou começaram com o Lavarini se firmando um pouco mais. A Polônia, como todas as seleções, né? E aí eu coloco o Brasil fora dessa lista, como todas as seleções do mundo, sofre muito com as ponteiras, né? As ponteiras são o calcanhar de Aquiles da Polônia. Elas não conseguem se firmar, elas não conseguem se manter no jogo o tempo todo, mas a gente está vendo que elas estão evoluindo, que elas estão crescendo, que elas estão se mantendo. A Polônia é um time para se ficar esperto no Campeonato Mundial e para se ficar esperto nos próximos anos, sim, Rafa. Sobre essas ponteiras, Kaká, muitas rotações, né, que o Lavarini tem feito nessa posição ali, tanto com a Sirnianska, a Lukasic, né, que são jogadoras que geralmente começam mais, mas tem a Piaseca também, tem a Damask. Ele tem mudado muito rápido, porque ele tem começado mais com o Sirnianska que com a Lukasic, que a princípio são jogadoras
mais talentosas da posição. Ele tem, digamos assim, tido pouca paciência com elas e trocado rápido, ou faz parte do processo para tentar achar uma dupla ali que dê mais consistência ao time? Não, eu acho que faz parte do processo, e para mostrar que está todo mundo na briga, né? A Chimianska fez uma partida ótima hoje, fez 12 pontos, segurou a onda. Eu acho que não foi tão bem, né, como a Lukazic, apesar da Lukazic ter feito menos pontos que ela, mas a Lukazic deu uma estabilidade muito grande para o time hoje. Hoje ela vestiu realmente a camisa da responsabilidade. E essas meninas mais novas, elas têm entrado e ido bem, só que estão sentindo, né? Hora que entra, o time adversário força mais o saque, tem mais dificuldade para atacar, porque sobra mais bola difícil para elas. Então, é evolução natural, só vai crescer tomando essas porradas, enfrentando os fortes, né? Última pergunta sobre esse primeiro jogo, vem da Cris Pereira, selecionei aqui. Kaká, você acha que o Ferrat pode fazer algo para o Japão avançar mais? Porque o time japonês errou demais. Esse ponto é interessante, né, Kaká? Porque o masculino deu o primeiro passo de ter um técnico estrangeiro na seleção japonesa, e aí acontece agora com o feminino também, que é uma novidade dessa seleção. O Ferrat, que durante muito tempo foi técnico do Fenerbahçe. Dá para detectar alguma diferença já do trabalho dele para o que vinha sendo feito nas seleções japonesas anteriormente? Dá sim, Rafael. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Ferrat, porque eu fui um crítico dele há alguns anos e eu vejo que ele está em evolução também. É um técnico que está aprendendo, né? Ele tem feito boas equipes, mas ele ainda errava muito na direção ali à beira da quadra. E é interessante porque eu acho que ele encontrou o tom para dirigir esse time japonês. É um técnico que participa com elas, que vibra, que está o tempo todo conversando, mesmo que em outro idioma. Ele está mais envolvido com o grupo, e o grupo comprou essa parceria, né? Então, eu acho que ele pode sim conseguir mais coisa com a seleção japonesa. É um técnico, como eu falei, que está em evolução, que está se abrindo para as seleções, né? Eu acho que a grande vontade dele é dirigir a seleção turca, mas ele é jovem, ainda vai chegar lá, e está tendo a oportunidade numa das maiores escolas do vôlei mundial. Não tenho dúvida que o Ferrat vai conseguir fazer um bom trabalho, dentro das limitações que eu já falei no início do programa, mas ele é outro técnico hoje. Eu acho que ele pode sim contribuir para o voleibol japonês de uma outra maneira. Tá aí o Ferrat, que chegou aí para comandar a seleção japonesa. Pode falar, Kaká, desculpa. Não, Rafa, só eu vi agora a mensagem da Cris. Essa questão dos erros é um modelo de jogo que o Japão está começando a aplicar. Ou a gente força ou a gente não ganha de ninguém, né? Então, acho que isso é normal. Também é uma etapa de transição. O Japão nunca errou tanto, mas ele está errando agora para chegar num padrão em que ele erra menos, mas faz um jogo mais forçado, mais agressivo para cima do adversário. Tá, então, a explicação do Kaká sobre os erros da seleção japonesa. Para a gente fechar, Kaká, entre esses dois times, lógico que o Mundial vem aí pela frente, são dois times respeitados, mas quem você apostaria que pode ir mais longe ou surpreender mais entre Japão e Polônia, pensando agora no Mundial, que é daqui no próximo mês, né, já começa, início de setembro, se eu não me engano, né, já começa o Mundial. Eu acho que vai depender muito dos cruzamentos, Rafa. Isso é que determina quem chega mais longe. Porque nós temos aí um bloco de 8, 9 até 10 aí, contando com algumas que podem ser surpresa, que vão chegar, né? Vão chegar. E a partir dos cruzamentos da fase decisiva, é que isso acaba se definindo. Vamos dizer que a Polônia faça um campeonato não muito bom e cruze com o Brasil numa eliminatória. Eu acho que dá Brasil. O Brasil hoje é superior à Polônia. Se a Polônia pegar o Japão, eu acho que a Polônia ganha. Se a Polônia pegar a Turquia, a Polônia ganha. Se o Japão pegar a Turquia, eu acho que o Japão pode ganhar.